Brasileira de Massachusetts é detida por agentes do ICE na frente das filhas de 3 e 9 anos. Estados Unidos batem recorde de 60 mil imigrantes detidos em centros de detenção. Casa Branca diz que mais de 1 milhão de imigrantes já deixaram o país por conta própria neste ano. Governo Lula e Alexandre de Moraes são criticados em novo relatório da gestão Trump. E no esporte, brasileiro Lucas Fink conquista título mundial de skimboard em Delaware. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Olá. O governo norte-americano divulgou que desde o começo da gestão Trump, mais de 1 milhão de imigrantes já deixaram o país por conta própria. Todos estavam vivendo aqui de maneira irregular e, segundo dados divulgados pela Casa Branca, muitos dos autodeportados são brasileiros. Ao divulgar que já são mais de 1 milhão de imigrantes autodeportados, os Estados Unidos querem incentivar outros estrangeiros a tomarem a mesma iniciativa. Segundo especialistas, a saída voluntária também pode evitar complicações legais maiores, como prisão e proibição de entrada futura, oferecendo uma chance de regularização. Sobre a saída voluntária dos Estados Unidos, existem algumas hipóteses. A primeira é o tradicional self-departure, que é quando a pessoa está aqui nos Estados Unidos, out of status ou em qualquer tipo de situação. Ela decide simplesmente comprar uma passagem aérea e retornar ao seu país de origem ou para outro país. Ela pode optar por entrar em contato com o Department of Homeland Security e preencher os formulários que estão no aplicativo CBP One. E por fim, você tem o Voluntary Departure quando você se apresenta na corte ou ao final do julgamento da corte. Então, seriam basicamente esses 4 pontos. O governo está oferecendo até uma espécie de ajuda de custo para os que optarem pela saída voluntária via aplicativo CBP Home. O argumento que foi apresentado pela diretora do Department of Homeland Security, a Kristen Nolan, foi de que as pessoas que optassem por esse programa poderiam ter um perdão, um waiver. Porém, isso não foi materializado até o momento. Mas, segundo organizações de direitos humanos, a principal motivação para esse grande número de imigrantes que optaram sair do país por conta própria se deve ao medo. Nos últimos meses, as ações do ICE em tribunais, residências e locais de trabalho geram uma sensação constante de insegurança diante do risco de detenção. E para quem enfrentou na pele essa situação, garante que a experiência é traumática, como contou o Gabriel ao youtuber Thiago Skoll. Na hora que eu entrei dentro da sala, já tinha 3 agentes da ICE lá dentro. E eu já sentei já chorando, porque a gente não sabe, né, mas a gente já imagina o que é. O agente da ICE falou exatamente com essas palavras. Infelizmente, a partir de agora, nesse exato momento, vocês já estão sendo deportados. O juiz decretou que vocês não são bem-vindos no nosso país. Eles falam desse jeito, rasgado. Só nos primeiros 100 dias de governo Trump, foram deportadas mais de 135 mil pessoas. Atualmente, esse número ultrapassa 207 mil, um crescimento expressivo em relação aos anos anteriores. Dados do governo do Brasil apontam que destes, mais de 800 são brasileiros. A Flórida apresenta um dos maiores ritmos de detenções migratórias do país, enquanto a média nacional de prisões pelo ICE dobrou de menos de 300 para cerca de 666 por dia. Por aqui, esses casos triplicaram, passando de 20 para aproximadamente 64 prisões por dia desde janeiro de 2025, segundo as estatísticas do próprio Departamento de Polícia de Imigração. Quando as pessoas decidem sair dos Estados Unidos, seja ela de forma voluntária, ou seja, entrando com pedido com CBP One, ou de forma comprando a passagem por elas mesmas e saindo do país, elas estão abrindo mão de diversos direitos legais e constitucionais que são garantidos a esse imigrante somente em território americano. E a gente tem visto muitos casos que estão conseguindo ser reaplicados e restaurados por erros do próprio oficial
do ICE que repreendeu a pessoa, ou então do oficial da USCIS que provavelmente cometeu algum erro ao longo do processo. E o número de imigrantes presos nos Estados Unidos bateu um novo recorde, segundo o jornal The New York Times. A maior máxima já registrada no passado havia sido do presidente Trump durante o seu primeiro mandato. Hoje, mais de 60 mil estrangeiros estão detidos em prisões do Serviço de Imigração, o que supera a marca estabelecida por Trump no seu primeiro mandato. Segundo o The New York Times, os dados foram obtidos através de documentos internos do ICE e mostram que a quantidade de presos quase dobrou em comparação com janeiro, quando havia cerca de 39 mil imigrantes detidos. Ainda segundo a reportagem, a estatística supera o recorde anterior, que também foi estabelecido pelo republicano durante seu primeiro mandato, que foi de 55 mil imigrantes presos em agosto de 2019. O alto número de pessoas estrangeiras mantidas em prisões do ICE decorre do rápido crescimento das capacidades do ICE através de medidas impulsionadas pela Casa Branca. Desde que retornou ao poder, Trump aplicou uma severa agenda anti-imigração e prometeu prisões e deportações em massa. E uma brasileira de 34 anos foi detida pela Polícia de Imigração em Milford, no estado de Massachusetts. Ela estava no carro com as filhas de 3 e 9 anos quando foi abordada por agentes do ICE. Apesar de implorar aos policiais que não a levassem por causa das crianças, Tatiane de Jesus Santos foi algemada e presa. Depois, os agentes teriam levado as meninas para casa. Segundo o Edney, que é marido dela, a brasileira foi levada para um centro de detenção a mais de 1.500 milhas de distância de onde vive a família. Em entrevista à imprensa local, a advogada da brasileira disse que a prisão não foi justificada pelas autoridades e que ela não tem antecedentes criminais. O Departamento de Segurança Interna informou que a mulher ultrapassou o prazo de permanência permitido pelo visto e que, por isso, ela já foi colocada em um processo de deportação. A família agora luta para conseguir a liberdade dela sob pagamento de fiança para que ela siga o seu processo de ajuste de status. E o governo dos Estados Unidos aprovou uma medida polêmica envolvendo crianças imigrantes aqui no país. A partir de agora, agentes federais vão poder entrevistar de forma presencial menores desacompanhados que estão sob custódia federal. Vários agentes já foram enviados para diferentes abrigos dos Estados Unidos. A missão é entrevistar crianças imigrantes que chegaram desacompanhadas à fronteira. O governo não detalhou quantos menores serão entrevistados, nem se eles terão direito a acompanhamento jurídico. O Departamento de Segurança Interna afirma que o objetivo é identificar possíveis casos de tráfico humano ou envolvimento em atividades ilícitas, como parte dos esforços para desmantelar gangues criminosas. Mas ONGs e advogados questionam a ordem e alertam para os riscos dessa abordagem, dizendo que pode gerar medo, confusão e até prejudicar a proteção legal dos menores. O governo diz que a ação busca proteger as crianças e impedir que elas sejam usadas por criminosos. A medida faz parte de uma força-tarefa criada pela administração Trump para revisar casos considerados suspeitos. A seguir, governo Lula e Alexandre de Moraes são criticados em novo relatório da gestão Trump. E novas tarifas de Donald Trump seguem elevando os preços dos alimentos aqui nos Estados Unidos. Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Envios BR, solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECOR20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECOR e ganhe uma consultoria grátis. Reserve Ship. Recupere e mantenha sua juventude hoje. Visite-nos no sul da Flórida, em Orlando ou em Boston e renove a sua energia. Ei, eu sei que tá no intervalo, mas presta atenção aqui na gente. É que a Evelyn e a gente tem um recado importante pra te dar. Já passou da hora de você se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho e dá aquele like. A gente agradece.
Foi apresentado hoje no Congresso norte-americano o relatório anual de direitos humanos do Departamento de Estado. E nele o governo brasileiro e o ministro Alexandre de Moraes são acusados de suprimir desproporcionalmente o discurso de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. O texto foi elaborado por alguns políticos do Partido Republicano que alegam uma suposta perseguição ao ex-presidente brasileiro e seus aliados. O relatório ainda menciona a decisão do STF de suspender mais de 100 perfis de usuários de uma plataforma social, a X, impactando a atuação da extrema-direita no país. O relatório de direitos humanos de 2025 é produzido pela gestão Trump e diz respeito a eventos ocorridos no ano passado. A Casa Branca confirmou que está tudo pronto para o encontro do presidente Donald Trump com o líder russo Vladimir Putin na próxima sexta no Alasca. Os dois líderes vão discutir a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Os detalhes com Matias Brotero. A porta-voz da Casa Branca disse que o encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca, marcado para sexta-feira, será um exercício de escuta para o presidente americano. De acordo com Caroline Leavitt, a reunião servirá para que Trump tenha uma compreensão mais firme e melhor de como é possível chegar ao fim da guerra. Questionada sobre a razão pela qual o presidente da Ucrânia não foi chamado, a porta-voz disse que o encontro foi solicitado pelo presidente da Rússia e reforçou que Trump não se opõe a um encontro trilateral. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. O presidente Donald Trump aprovou uma nova onda de tarifas na semana passada e essa medida já tem impactos nos mercados. Os preços dos alimentos tiveram mais um salto e a previsão é de novas elevações nos próximos meses. O alto custo dos alimentos está sobrecarregando a carteira de muita gente. Uma pesquisa recente mostra que 53% dos moradores do país dizem que os preços foram, segundo suas palavras, um estresse muito grave. E, no geral, o valor dos alimentos continua a subir. Since 2020, food prices are up about 25%. Philip Lampert, conhecido como o guru dos supermercados, diz que desde 2020 os preços já subiram 25% nos Estados Unidos. E esse aumento não está apenas fazendo com que os consumidores paguem mais, mas também está impactando mercadorias e fabricantes. É cada vez mais comum vermos os fabricantes jogarem aquele jogo da inflação, onde diminuem o tamanho das embalagens, mantendo os mesmos preços, mas com menos produtos à venda, alerta o especialista. E a última rodada de tarifas do presidente Donald Trump vai aumentar ainda mais os preços. Algumas importações do Brasil, por exemplo, agora terão tarifa de 50%. Ou seja, café, cana-de-açúcar e carnes vão custar mais. Produtos de alumínio do Canadá também estão sujeitos a uma tarifa de 35%, o que pode significar custos mais altos para produtos como refrigerantes e enlatados. This is a major escalation of tariffs. It's across the board, across the entire world. No Oriente Médio, quase 90 palestinos foram mortos nas últimas 24 horas em bombardeios israelenses aéreos. Enquanto isso, o governo de Jerusalém segue com o plano polêmico de assumir o controle de Gaza. O processo de cessar-fogo voltou a ficar estagnado. Vitor La Regina tem as últimas informações do conflito. Benjamin Netanyahu descartou hoje em entrevista a possibilidade de um acordo de libertação parcial dos reféns que estão na faixa de Gaza. O primeiro-ministro israelense afirmou que a partir de agora só vai aceitar o retorno de todos os sequestrados ao mesmo tempo. Mediadores do Egito, do Catar e dos Estados Unidos estão no Cairo para redigir uma nova proposta de cessar-fogo na região. O objetivo é chegar a um acordo antes que o exército israelense inicie a tomada de controle da cidade de Gaza. Uma delegação do grupo terrorista Hamas já está na capital egípcia para participar das conversas. O governo israelense ainda estuda se vai enviar uma equipe de negociadores. Netanyahu também disse nesta terça-feira que Israel pode permitir a saída de civis da faixa de Gaza durante as operações de expansão militar. O premier declarou que está conversando com países que poderiam receber os refugiados. Segundo a agência de notícias Associated Press, um desses países seria o Sudão do Sul, no leste da África. De Tel Aviv, Vitor La Regina para o Américas no Ar. Depois do intervalo, Estados Unidos dispara um novo alerta para viagens ao Brasil. E medo de deportação leva a aumento de famílias imigrantes optando por homeschooling no estado da Flórida.
A cidade de Austin, no Texas, está de luto após um tiroteio que deixou 3 mortos. O caso aconteceu nesta madrugada em frente a um supermercado da rede Target. A polícia disse que quando chegou ao local já encontrou os baleados no estacionamento. 2 deles morreram lá mesmo, o outro no hospital. Os investigadores dizem que o suspeito é um homem branco de 32 anos com histórico de problemas de saúde mental e uma longa ficha criminal. Ele começou a atirar enquanto roubava o carro de uma das vítimas no início do que foi uma onda de crimes. Ele ainda roubou um veículo e fugiu, colidindo em tudo o que estava em sua frente. Ele acabou sendo perseguido e preso pelos agentes. E os Estados Unidos voltaram a emitir um alerta de viagens para 2 destinos turísticos internacionais, o Brasil e o Emirados Árabes Unidos. O Departamento Norte-Americano de Estado destacou um aumento da criminalidade e risco à vida nos 2 países. O site do Departamento de Estado pediu cautela aos viajantes e destacou que o Brasil registra aumento de crimes, sequestro, assassinatos, assalto à mão armada, gangues criminosas e roubos de carro. As autoridades emitiram um alerta de perigo de nível 2, considerado de risco moderado. Eles pediram para quem não puder cancelar a viagem, evitar sair à noite em áreas urbanas, ficar atento com a criminalidade em cidades como Rio de Janeiro e Brasília. Eles também pediram para evitar a visita a conjuntos habitacionais informais, como as favelas, e destacaram que a polícia brasileira não pode garantir a segurança nas comunidades cariocas. Já para áreas próximas das fronteiras do Brasil com países vizinhos, o perigo apontado foi de nível 4, considerado extremamente alto e arriscado. O departamento pediu aos viajantes para evitarem essas áreas. Um alerta de perigo por aumento de criminalidade também foi feito para quem estiver indo viajar para os Emirados Árabes Unidos. O medo de deportação está levando a um aumento de famílias imigrantes optando por tirar os filhos das escolas. Na Flórida, houve um salto significativo na procura pelo método de homeschooling, como nos mostra o Eliseu Caetano. Salas de aulas cheias. Cada vez mais, essa cena fica rara na Flórida. Segundo dados do Departamento de Educação do Estado, o número de estudantes em ensino domiciliar saltou quase 50% nos últimos 5 anos. Hoje, mais de 155 mil crianças e adolescentes estudam em casa. Em 2019, eram 106 mil. Cada família tem uma necessidade, né, e uma demanda diferente. Mas a minha indicação, no meu caso, da minha família, é que ele continue indo às salas de aula, frequentando as escolas, porque ele perde, se ele não fizer isso, ele perde muito da interação social, que é muito rica, é uma habilidade hoje importante, né, na grande maioria das profissões. Hillsborough é o condado com mais estudantes em homeschooling, mais de 10 mil. Duval e Orange vêm na sequência. Uma realidade que, ao que tudo indica, veio para ficar. Mas por que essa mudança? Um dos motivos seria o medo de muitos pais imigrantes indocumentados de enviar os filhos para escolas em um ambiente onde a tensão em torno das questões migratórias tem se agravado. Além disso, a falta de professores e de recursos nas escolas públicas, além do alto custo das escolas particulares, tem levado as famílias a repensarem o modelo de educação homeschooling. Primeiro, a violência e o bullying, né, que está ligado diretamente ao físico e emocional dessas crianças, desses alunos, principalmente nessa idade de 14 a 17, 18 anos da adolescência. Outra situação também seria a flexibilidade, onde dentro de casa, aprendendo dentro de casa, ele consegue flexibilizar melhor e adaptar melhor os horários dele em relação principalmente ao trabalho. E o terceiro e último que eu atribuo seria a situação imigratória, que está cada vez mais presente, cada vez mais forte, né, para os nossos imigrantes, fazendo com que eles se sintam mais seguros dentro de casa. Essa realidade leva muitos pais a assumirem o papel de professores e a buscar na educação domiciliar uma saída para garantir segurança e qualidade no ensino dos filhos, como fez a brasileira Alísia Santos. Nós decidimos fazer o homeschool quando nós entendemos que o homeschool não é sobre ser o professor do seu filho, mas sim sobre ser o diretor da escola. Ou seja, você está sob o comando da educação dos seus filhos, tomando as decisões
melhores para eles e para os sonhos e objetivos que eles têm na vida. Você também está bem presente, observando o que eles têm interesse, redirecionando, mudando as táticas se for necessário. Aqui nos Estados Unidos, o homeschool ele é bem estabelecido, então existem muitas opções, muitos recursos, muitas editoras, muito material. Então, é muito comum no homeschool as crianças serem adiantadas. Todos os meus 3 filhos estão adiantados, 2 séries na frente, estão bem academicamente, vão entrar na faculdade mais cedo. Eles têm muito mais tempo para socializar, que é uma outra falta de entendimento que as pessoas têm. Sempre me perguntam, e a socialização? Socialização ainda mais intensa no homeschool, porque eles têm menos distrações de sala de aula, aprendem a estudar sozinhos e rápido, e aí sobra muito mais tempo para socializar em diversos lugares diferentes. E para quem está agora no processo de volta às aulas de maneira presencial nas escolas, é tempo de muita ansiedade. Mas existem maneiras de tentar controlar esse sentimento que, se em excesso, pode prejudicar o começo do ano letivo. É um novo ano com novas turmas, professores e pressões. Embora o nervosismo seja completamente normal, para muitos estudantes tudo isso pode ser um tanto quanto opressor. A doutora Bahar Hashimo, psicóloga infantil da EI Camino Health, alerta os pais para o fato de ser muito comum em crianças a ansiedade de volta às aulas se tornar um sofrimento. Por isso é importante ficar atento aos sinais do aumento de ansiedade ou depressão, como alterações do sono, excesso de dúvidas sobre si mesmo, falta de interesse por coisas que antes gostava, maior isolamento ou dificuldade de se conectar com outras pessoas. Outra dica essencial é manter uma escuta atenta nesse momento, sempre validando os sentimentos dos pequenos. E mais, estabeleça rotinas, criando hora regular de sono, de refeições e para as tarefas. No próximo bloco, o raio atinge a cidade da Carolina do Sul, provoca explosão e apagão. E no esporte, o brasileiro Lucas Fink conquista título mundial de skimboard em Delaware. Na Carolina do Sul, uma cena impressionante foi registrada pela câmera de uma viatura policial. As imagens mostram um potente raio que atingiu com força a região de Mount Pleasant e provocou um apagão imediato. Note que logo na sequência do enorme clarão do relâmpago, acontece uma explosão elétrica do lado direito do vídeo que deixou tudo no escuro. A cena assustou motoristas e viralizou na internet. As autoridades emitiram um alerta sobre os riscos de tempestades intensas nessa época do ano e os cuidados com raios imprevisíveis. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Equipes de manutenção trabalharam todo o dia de hoje para restabelecer a energia no local. Hora da previsão do tempo, vem comigo aqui no telão para checar as temperaturas previstas para amanhã. Olha só, em Nova York vai ter tempestade e o tempo continua assim instável até a faixa de Charlotte, mínima de 72. Já chegando em Atlanta, continua a trovoada prevista, em Jacksonville e Tampa também. Em Miami o tempo fica um pouquinho mais firme, mas mesmo assim com pancadas de chuva isoladas ao longo do dia. Em Houston a gente tem trovoadas também ao longo do dia com máxima de 96, mínima de 78. San Antônio tem sol entre nuvens. Esse mesmo cenário segue até Albuquerque com mínima de 68, máxima de 94. Sol vai brilhar forte em Phoenix com máxima de 112. Las Vegas não tem previsão de nuvens, máxima de 111. E Salt Lake City a gente tem sol brilhando também com máxima de 102, mínima de 74 nessa região. Agora a gente fala de esporte porque o UFC confirmou que vai rolar uma luta na Casa Branca. Será no feriado de 4 de julho, no ano que vem, e a informação foi confirmada por Dana White, que é chefe do UFC e forte aliado de Donald Trump. No mês passado, o republicano já havia dito que tinha muita vontade de realizar uma luta nos jardins da Casa Branca para celebrar os 250 anos da independência dos Estados Unidos. Segundo o UFC, o espaço escolhido já está confirmado e será no gramado sul da residência oficial do presidente norte-americano. Ainda não foi anunciado quem fará parte dessa disputa. E um brasileiro conquistou o 5º título mundial de skimboard no campeonato internacional que aconteceu em Delaware. Para quem não sabe, o skimboard é um esporte aquático que é praticamente quando se desliza sobre a água na beira da praia com uma prancha pequena e fazendo manobras radicais. Com uma performance perfeita que Lucas Fink, de 26 anos, venceu o campeonato de skimboard na praia de Dewey Beach, em Delaware, o único circuito profissional internacional. Bora, Lucas! Foi buscar longe, hein? Boa!
O brasileiro alcançou 26,52 pontos e ficou em primeiro lugar, superando o norte-americano Dan Cameron. Mano, agora é hora de processar. Vamos ligar pra família, comemorar. Ganhamos, pai! Levamos! Este foi o 5º título mundial de Lucas no skimboard, um esporte que consiste em deslizar sobre a água com uma prancha pequena e fazer manobras radicais. O próximo campeonato será na praia de Laguna, na Califórnia, no final deste mês de agosto. Um dos grandes tesouros da vida cultural de Nova York reabriu as portas depois de 2 anos de uma longa e custosa reforma. A gente está falando do famoso teatro que fica ao ar livre, dedicado à obra de Shakespeare, que fica dentro do Central Park, que é gratuito. Muitos turistas brasileiros comemoraram essa notícia. Foi uma longa obra, financiada pelo governo local e por recursos privados, que deixou o famoso Teatro Della Corte fechado por quase 2 anos. Nesse período, quem passava pelo coração do Central Park via os trabalhadores reformando o espaço, melhorando as instalações, colocando rampas, iluminação e sinalizações. A fachada rústica ganhou madeira de sequoia, recuperada de torres de água desativadas dos 5 distritos da cidade. Agora, depois dessa longa obra que custou 85 milhões de dólares, o famoso ponto turístico da cidade ganhou cara nova e reabriu as portas revitalizado. O teatro manteve a forma original e a vista para o Castelo Belvedere. Com o fim da espera, o projeto gratuito Shakespeare in the Park voltou a integrar a rota cultural de Nova York e a ser ponto obrigatório de visita dos turistas, incluindo os brasileiros que vêm até a Big Apple e passeiam pelo Central Park. E eu estou muito feliz com a reabertura do Della Corte Theatre lá no Central Park. Esse é um dos espaços culturais mais importantes da cidade, porque é lá que acontece o Shakespeare in the Park, um programa anual que traz adaptações contemporâneas de peças do Shakespeare gratuitamente ao público de Nova York. Então eles chamam artistas diversos, de cenários muito diferentes, e convidam todo mundo da cidade para assistir. Pessoas de todas as camadas sociais, econômicas, raciais, étnicas. Pessoas que muitas vezes não têm o costume ou a possibilidade de assistir teatro, porque, na verdade, o teatro costuma ser muito inacessível aqui na cidade. Por exemplo, Otelo na Broadway. Otelo é uma peça do Shakespeare que esteve recentemente na Broadway. E tinha ingressos de mais de $900. Então a gente está falando de uma bolha muito pequena de pessoas que conseguem acessar o teatro como um todo, regularmente na cidade. O local oferece uma experiência única, ao ar livre, sob as estrelas, cercado por natureza e pela arquitetura icônica de Nova York. O único problema são as filas. Elas são tão grandes quanto a fama desse tradicional teatro, que tem mais de 60 anos de história. É preciso paciência para conseguir um ingresso. Para essa reinauguração, o texto escolhido foi Twelfth Night, uma trama de identidades trocadas e triângulos amorosos com atores famosos no elenco. Essa peça que tá reinaugurando o teatro, Twelfth Night, Noite dos Reis, tem Lupita Nyong'o, Peter Dinklage no elenco, então atrai muito público, faz com que as pessoas relembrem a magia do teatro ao vivo e contem para as pessoas, né? Contem para os amigos, para a família, e é assim que, de boca a boca, a notícia do teatro revive. Então, as pessoas lembram como é bom ir ao teatro e vão atrás de outras oportunidades, né? Então, todo o circuito Broadway, Off-Broadway, Off-Off-Broadway ganha com a notícia desse grande programa. E o Jornal Américas no Ar de hoje está terminando. A gente agradece a sua companhia e te espera na próxima edição. Até lá. Até.